Paz, São Roberto. Os testemunhos de Jeová, cara, eles são teimosos, cara. Eles seguem aquela tecla. O sábado é o dia do Senhor, o dia da criação. Mas a gente não está mais na velha aliança, no Velho Testamento, nos 10 mandamentos. Nós estamos na nova aliança e no novo mandamento foi dado oralmente a quem foi enviado, a quem foi confiado, aos apóstolos. Simples. Os caras seguem essa analogia. Cara, o Espírito Santo vem, a igreja se tornou pública. Primeiro a pregar foi Pedro. Os apóstolos se reuniam no domingo. Atos Apóstolos 20, versículo 7. A coleta também era no domingo. Atos, 1 Coríntios 16, 1 e 2. A revelação ao discípulo João foi no domingo. Apocalipse 1, 10. Que interessante, simples, cara. Porque nós estamos na nova aliança, no novo mandamento. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu deixo novo mandamento. A lei e o profeta duraram até João Batista. Em Mateus 11, 11, ou Mateus 16, 16 ou Lucas 16, 16, ou então Romanos 10, 4. Vingou até Cristo. Mas os caras estão nessa tática, nessa malícia, nessa manobra de guardar o sábado. Se você guardar o sábado, você tem que seguir todos os preceitos, que são 600, os 10 mandamentos, tem que seguir todos, senão se torna culpado. Você tem que fazer sacrifício de animal, circuncidar, etc, etc, etc. Olha só que texto, Hebreus 8, 13. Já deixa bem simples, bem claro, bem convincente. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada. É precedente. Ora, o que é antiquada é envelhecida, está certamente e fará desaparecer. Então você não pode seguir a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança está esquecida, está fadada e irá desaparecer, que nós estamos na nova aliança, no novo mandamento. Eis que eu deixo o novo mandamento, Mateus 22, amar a Deus todas as suas coisas, todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Interessante. Se você guardar o sábado, você tem que seguir todos os 600 preceitos, lei, mandamento. Nem os judeus conseguiu carregar esse fardo. Você quer guardar o sábado, você segue de acordo com os judeus seguiram? Não segue, nem eles seguiram. Interessante, para você entender um pouco mais, ó, Tiago. Tiago 2, 10, ó. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas falta em um só ponto, se torna culpado de toda ela, ó. Então você tem que seguir todas. Eu guardo o sábado, e os outros? Se torna culpado. Então se você for catar em Gálatas, que interessante. E na hora ali você fala com um adventista, com um protestante, você não consegue mostrar os versículos bíblicos ali na hora. No seu local de trabalho, né? Aqui, ó, Gálatas 5:4, ó. Já está separado de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, de caíste da graça, ó. Gálatas 3:10, ó. Todos que se apoiam na prática legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não cumpre as prescrições do livro da lei. Olha só, você tem que seguir todas. Olha, Gálatas 3. Olha só, 3. Gálatas 3:19. Ó. Então, que a lei é um cumprimento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência. A quem for feito a promessa foi promulgada por anjos, passando por um intermédio, ó, 2 intermédios, o anjo e Moisés. Não há intermediário. Tratando-se de uma só pessoa. E Deus é um só. Quer dizer o quê?
a lei veio por intermédio de anjos. Os 10 mandamentos veio por intermédio de anjo. Ministério de anjo. O que o Adventista sétimo dia segue é ministério de anjo. Dado por anjo, ensinado por anjo, prefigurando a teofania Deus ali na sarça em Êxodo 3, que se apresentou a Moisés. E você for catar Hebreus 2:2, ó. Você quer seguir o ministério de anjo ou o ministério do próprio Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o próprio Deus? Hebreus 2:2, ó. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válido que todas as transgressões ou desobediência recebeu o justo castigo. Se você for catar agora em Atos dos Apóstolos, por isso que Santo Estevão foi apedrejado. O que vocês seguem são fundamento e ministério de anjos. Falou para aqueles judeus ali, ó. Atos Apóstolos 7, 51, 53. Vós que recebeste a lei pelo ministério dos anjos. E não guardaste, ó, a lei. Se você for catar agora em Êxodo, o irmãozinho protestante me mostrou, que eu não tive tempo de ensinar a verdadeira fé, a doutrina para ele, ó. Os 10 mandamentos. Foi dado para quem? Quando o povo saiu do Egito, foi dado mandamento, preceitos e lei para o povo que saiu daquele Egito. São israelitas. Aqui, ó. Os 10 mandamentos. Aqui, ó. O 8. Êxodo 20, versículo 8. Lembrar-te de santificar o dia do sábado, trabalhando durante 6 dias e fará toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é o repouso em honra do Senhor, teu Deus, não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentre de teus muros. Você segue de acordo como está aqui no livro da lei, dos mandamentos. Por isso que a igreja veio. Eu vim não abolir a lei, mas eu vim aperfeiçoá-la. Como? Efésios. Quando você mostra esse versículo para um testemunho de Adventista sétimo dia, eles têm um infarto, cara. Que já acaba essa analogia, essa visão deles. Aqui, ó. Efésios 2:15. Ó. Aboliu na própria carne a lei, ó. Os preceitos e as prescrições, ó. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Deste modo, ele queria fazer-se em si mesmo de dois povos uma única humanidade nova, pelo estabelecimento da paz. Ó. Não tem mais, por isso que está na graça. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, que vai seguir a graça, vai seguir o novo mandamento. Eis que eu deixo o novo mandamento. Olha só que interessante. Se você for meditar aqui em Mateus 22, olha só que interessante. Ó. O grande mandamento. Ó. 34 até o 40. Ó. Sabendo os fariseus que Jesus reduzia ao silêncio, os saduceus reuniram-se. E um deles, doutor da lei, ó, doutor da lei, guardião do sábado e da lei dos preceitos, fez esta pergunta para pôr à prova: ó, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio 6:5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Eu segundo, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. 2 mandamentos, não é mais os 10. Tanto que Jesus tem aquele encontro com aquele jovem rico, Mateus 19, ele não segue mais os mandamentos corretamente, que vão estar ali em Êxodo 25, Êxodo 20. 19, ó. 16. Um jovem
um jovem aproximou de Jesus. Ele perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás. Olha só, por que não seguiu corretamente lá em Êxodo 20? Não matarás. Aqui, ó, não matarás. Não cometerá adultérios, não furtarás, não dirá falso testemunho. Honrar teu pai e tua mãe. Amará o próximo como a ti mesmo. Disse Jesus ao jovem: Disse o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Que interessante, né? Tem vários versículos, cara. Por quê? Ó, em Mateus 12, ou Lucas 13, ou Marcos 2, Jesus ele fazia o que era proibido em dia de sábado. Mateus 12, ó, ou Marcos 2, ou Lucas 6, ou Lucas 13, atravessando Jesus ao campo de trigo. Um dia de sábado, seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Olha só que interessante. Porque os judeus perseguiam Cristo, porque Cristo violava o sábado. Que interessante. Jesus respondeu: Há alguém entre vós que tem uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado? Disse então aquele homem: Estenda a mão. Ele estendeu, e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre o meio de matar. Quer dizer o quê? Essa doutrina adventista é uma doutrina farisaica, uma doutrina judaica que quer seguir, mas são fariseus que se comportam como fariseus, mas não são fariseus. Quem perseguia a igreja de Cristo? Os fariseus, os judeus. Não reconheceram Cristo. Interessante. Então, em Apocalipse ali tem um versículo muito interessante. Apocalipse. Aqui, ó. Apocalipse 2. Que qual as seitas que vão perseguir a igreja católica, né? Naquela época já tinha, ó. 9. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que seja rico, e também as difamações daquele que se dizem judeus e não são. São apenas sinagoga de Satanás. Essas doutrinas judaicas, essas doutrinas farisaicas que essas igrejas protestantes seguem, é fundamento judaico, farisaico. Tanto, se você for catar aqui em João 13:34, olha só. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também eu vos deveis amar uns aos outros. Se você for meditar aqui agora, olha só que interessante. Olha como os mandamentos não foi mais escrito como lá no Velho Testamento, Êxodo 20. Foi passado oralmente para os apóstolos. Segundo Pedro, vê se eu me lembro. Segundo Pedro 3:2, ó. E para vos lembrar das predições dos santos, profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Olha só que interessante. Aquele mandamento lá, dos 10 mandamentos, foi ensinado para o povo judeus quando saiu da terra do Egito. Deu preceitos, deu lei para seguir e mandamento. Aqui não, agora foi dado aos apóstolos oralmente.
não escrito. Interessante. Confiado à igreja, que vai gozar do domingo, o dia da nova criação, o dia da ressurreição, que os apóstolos se reuniam no domingo, Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, Cristo ressuscitou no domingo. Em João 20, no primeiro dia que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, cedo. Mandou ainda, estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Quer dizer o que, cara? Se você for cantar aqui Marcos, é só que interessante, cara. 24, no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com aromas que havia preparado. Acharam a pedra removida logo da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor. Olha só. Então não tem como, cara. Não tem como. Lucas, né? Lucas. Agora Marcos. 16. Sepulcro vazio. Passando ao sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. Lá não foi ele ver, Jesus já não estava mais, já tinha ressuscitado. Ó. Marcos 16, 9. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Quer dizer o quê? Lá, no dia da criação, ali foi o dia do Senhor, do descanso, o dia da criação. Aqui, domingo é o dia da nova criação. A ressurreição de Cristo. Tem vários versículos, cara. É muita coisa. E o de 27º dia só quer provar só com um versículo. Mas os discípulos reuniam no sábado. Por quê? Porque ali os judeus não tinham sido convertidos ainda. Eles se reuniam no sábado para converter os judeus. Mas a reunião era no domingo, o dia do Senhor, o dia da nova criação, o dia da ressurreição, a nova aliança. Se fez nova todas as coisas. Eis que eu deixo um novo mandamento. Que interessante. O Velho Testamento é falado, desapareceu em Hebreu 12, 8, 13. Aquele que não segue, aquele que segue o regime da lei, decai-se da graça. Quem guarda o sábado tem que fazer sacrifício de animal, tem que fazer circuncisão. É vários, cara, vários. Tem que seguir todos os 600. Se você falhar um, se torna culpado. Jesus era perseguido por quê? Porque Jesus operava milagre por dia no dia de sábado. Aqui, ó. Em João 5. E os caras querem seguir o sábado. Se você for conversar com quem não entende de Bíblia, vai ficar nessa analogia, cara. Aqui, ó. João 5, ó. 14. Não, aqui, ó. João 5, 14. Ali Jesus está na sinagoga, aquele homem que Jesus curou, né? Um templo cheio de imagem de escultura. Olha o 8, ó. 5:8, João 5:8, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e ande. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. É adventista. Por que Jesus não está guardando o sábado? Por que Jesus Cristo não está seguindo como tem que seguir, como Israel seguia? Os 10 mandamentos ali. Cristo está violando, então Cristo é culpado. Que interessante. Porque Cristo, ele é o próprio Deus. Ele tem autoridade de mudar as coisas. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam aos homens, homem curado, é sábado, não é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele, aquele que me curou, disse, toma o teu leito e ande. Que é Jesus aqui agora, ó. 5, 17, mas ele disse, 16, ó.
Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Olha Cristo violando o sábado adventista. Por que Cristo não está guardando o sábado? Que Jesus ele é mais que Moisés. Ele é mais que o profeta Jonas. Ele é mais que o rei Salomão. Mas ele disse, meu pai continua agindo até agora. Eu também ajo e posso mudar a lei, os preceitos. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar a vida. Porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus. Para encerrar, para envergonhar, em Gálatas 5:4. Estais separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei de Cristo da graça. Aqui, ó. Isso é Bíblia. Isso não é conto de fada. Isso não é uma folhinha escrita por doutrina de homens. É Bíblia. Bíblia. E para encerrar, Apocalipse 21, 5. Então o que está sentado no trono disse, eis que renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, cara, a Igreja Católica, ela não segue mais o Velho Testamento. Ela segue o Novo Testamento. Não a Velha Aliança. A Nova Aliança. Não mandamento escrito, mas mandamento escrito oral. Resumido. Aperfeiçoado por Jesus Cristo. Mateus 22 ali. Quando aquele fariseu, aquele doutor, guardião do sábado, guardião da lei, queria cair Cristo, queria impulsionar Cristo a errar. Eis que eu deixo um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. Interessante. Não é aquela analogia mais Êxodo 20 ali. O catecismo tem por quê? Porque o catecismo segue a tradição. Nós está na nova aliança. Nós está na graça. Nós está não no vinho velho, mas no vinho novo. O melhor. Eis que eu faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Eis que eu deixo um novo mandamento. Em João 13, 34. E Mateus 12, Marcos 2, Lucas 13 e Lucas 6. Cristo operava milagres e prodígios nos sábados. Cristo era perseguido porque Cristo violava a lei. Porque eu vim não abolir, mas eu vim aperfeiçoá-la. Se você for seguir a lei e os preceitos, você não vai aperfeiçoar, você vai viver sob o regime de um jugo. Interessante. Nós estamos na graça. A igreja goza dessa graça, a verdadeira. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Essa é a resposta aos adventistas. Essa é a resposta a essas igrejas que seguem doutrina judaica e farisaica. Salve Maria, sou missionário servo